Olá, meus amigos, bom dia, graças a Deus. E a palavra do dia se encontra no livro de Atos, o capítulo 2. O livro de Atos é o livro que conta a história da igreja, a igreja apostólica, formada pelos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto trata da descida do Espírito Santo. Jesus fez uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E agora eu vou ler com vocês aqui esse texto, que o Espírito Santo nos traz entendimento, nos traz a paz ao nosso coração. E que você também seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Diz assim a palavra, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um então na nossa própria língua que temos nascido? Amém? Graças a Deus. Então, essa palavra se cumpriu nos dias dessa festa. Era uma promessa de Deus que, através do profeta Joel, lá no capítulo 2, o verso 28, diz assim a profecia: e há de ser depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões e sonhos. Então, no dia de Pentecoste se cumpre essa profecia. E que era o dia de Pentecoste? Era uma festa da religião judaica, também conhecida como a Festa das Semanas. O feriado comemorava a colheita de trigo. Era a festa da colheita. As tradições judaicas também era associada à entrega da lei e à renovação da aliança. Ali estava a gente de todo o mundo comemorando o dia da colheita. Só que acontece algo sobrenatural sobre a vida dos apóstolos. Eles estavam angustiados, tristes por tudo que tinha acontecido com Jesus, o que estava acontecendo naquela situação. E diz que de repente veio um som veemente, um vento, e encheu a casa primeiro. E depois eles viram umas línguas de fogo. E em seguida eles foram cheios do Espírito Santo. E além do Espírito Santo, eles receberam os dons para falar em outras línguas. Foram cheios, revestidos do poder. Graças a Deus. E eles ainda foram zombados como se eles estivessem bêbados. Mas eles estavam cheios, era da presença de Deus. Que
palavra maravilhosa, essa descida do Espírito Santo. Quando Jesus também se batizou, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba vindo sobre ele, e uma voz do céu dizia: eis aí o meu filho amado. E quantas pessoas estão precisando dessa descida do Espírito Santo na sua vida, para te ajudar, para te fortalecer, para te dar sabedoria. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem sabe você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas creia, porque é uma promessa da palavra de Deus, que todos seriam cheios, falariam em outras línguas. Oh, amado, como é bom ser batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que num dia de quarta-feira, há 20 anos atrás, era o dia de busca do Espírito Santo e estava chovendo, e eu tomei uma decisão e eu fui a pé para a igreja. E tinha poucas pessoas na igreja, poucos jovens, 3 ou 4. E eu lembro que o pastor colocou a mão na minha cabeça e disse para mim: dê glória a Deus, dê glória a Deus. E ele fez uma oração, e naquele dia eu fui selado com o Espírito Santo. Que alegria! Fui cheio de alegria, cheio da unção e cheio de poder. Eu acho que se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria até hoje firme na presença de Deus. Então, meu irmão, se você não se batizou nas águas, vai se batizar e depois busca o batismo com o Espírito Santo. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, nos fortalece, nos ensina, nos direciona e nos prepara para ir para o céu. Amém? Deus abençoe a tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Capítulo de Atos, capítulo 2. E Deus vai te encher da presença dele. Amém? Inscreva no canal, deixe aí um comentário, o seu pedido de oração, deixe o like e nos ajude a pregar a palavra.